E em junho, a poupança registrou a maior entrada de recursos no ano. Na comparação com maio, o aumento foi de mais de 50%. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 348 bilhões de reais foram depositados na poupança no último mês. Já as retiradas totalizaram 335 bilhões de reais. Com isso, o resultado foi de entrada líquida de 12 bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o valor mais alto registrado neste ano e o maior para o mês desde 2020. Na comparação com maio, houve um aumento superior a 50%. No mês, os depósitos tinham superado saques em 8 bilhões de reais. Apesar do saldo positivo nos últimos meses, no acumulado do ano há uma retirada líquida da poupança de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o melhor resultado para o período desde 2020. Em junho, a poupança rendeu pouco mais de 0,5%. O nível está levemente acima da prévia da inflação para o período. Segundo dados do IBGE, o IPCA 15 avançou 0,39% no último mês. A rentabilidade da modalidade é dada pela taxa referencial mais 0,5% ao mês. Essa fórmula é válida quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. Atualmente, os juros básicos estão em 10,5%. Para entendermos as causas por trás dessa entrada de dinheiro na poupança, a gente recebe agora a professora de Economia da PUC, Cristina Helena Pinto. Olá, professora, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Agradeço. Professora, a gente sempre escuta que a poupança tem rentabilidade baixa, que não seria aí a melhor opção de investimento. Quais as explicações, então, para essa maior entrada líquida aí de recursos na poupança, batendo recorde aí, do ano até o momento? Acho que são vários os fatores, né? A facilidade de acesso, o fato do rendimento não ser tributado, a queda na taxa de juros, o aumento nos rendimentos efetivamente recebidos pelas famílias, tudo isso contribuiu para a gente observar esse aumento. Professor, olhando para o país, um dado como esse tem algum significado? Ou seja, as pessoas estão ganhando mais, então estão guardando mais, é bom porque pode cair em inadimplência. Qual que é a leitura olhando para o país, não só justamente para a entrada na poupança de dinheiro? Olha, tem alguns elementos que a gente pode considerar, né? De que se as famílias podem usar esses recursos para abatimento de dívida, o endividamento pode reduzir em função do aumento no rendimento efetivamente recebido, a taxa de juros continuando a cair, ela permite uma maior solvência e uma menor inadimplência das famílias. Isso significa que a gente está numa trajetória construtiva, uma trajetória melhor. Professora, a rentabilidade atual da poupança é aquela taxa referencial mais 0,5% ao mês, que é uma taxinha fixa ali. Isso se a taxa Selic estiver acima de 8,5%. O que acontece quando a Selic ficar abaixo desse valor, desse índice? Veja, a gente só passou por isso um período da história, né? Quando a gente teve uma taxa de juros abaixo de 8%, a taxa de referência da poupança muda. Então, cai o rendimento da poupança. Tá certo, professora. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até a próxima. Agradeço. Boa noite. Boa noite.